Fala pessoal, professor Felipe para mais um vídeo de história aqui do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a política na Primeira República. Mas antes de sair falando de coronelismo, fotos de cabeça, política do café com leite, eu quero mostrar para vocês essa charge aqui. Ela foi publicada na revista Careta em 1927. A revista Careta era uma das principais revistas ilustradas da época. Já estava no seu 20º ano na data da publicação dessa charge aí. As pessoas da época consideravam que a revista Careta tinha excelente padrão gráfico. Ela era publicada aos sábados, tinha capa colorida, tinha uma média de 30 a 40 páginas por edição, e media entre 20 e 30 centímetros. Trazia muitas ilustrações, fotografias, mas também tinha crônica, poesia, opinião, notícias, críticas, sátira da política e dos costumes. Além disso, grandes nomes escreveram na revista, como Olavo Bilac, e ela tinha mais ou menos esse tamanho aqui, como eu disse, né? Uma National Geographic um pouquinho maior. Na charge tivemos 3 personagens, uma mulher vestida de soberania, um homem de político e um eleitor de povo. E agora sim que eu já falei da charge, vocês já viram um pouco sobre a revista Careta, vamos falar dos principais conceitos da política da Primeira República. A Primeira República começa lá em 1889, com o golpe republicano dado pelo Marechal Deodoro, depois ele é seguido pelo Floriano Peixoto, também Marechal. Então esse primeiro período ali da Primeira República, conhecido como República da Espada, de 1889 até 1884, quando o Prudente de Moraes, primeiro civil, é eleito presidente. O Prudente de Moraes, que vinha de São Paulo, é seguido pelo Campos Salles, que também vinha de São Paulo, e aí sim a gente vai ter a sucessão aí de vários presidentes de São Paulo, de Minas Gerais, também teve gente da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Isso até chegar em 1930, com a Revolução de 1930, o golpe de Getúlio Vargas encerra esse período da Primeira República no Brasil. Esses 40 anos de Primeira República foi muito falado sobre o arranjo político conhecido como política do café com leite. Um arranjo no qual São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, famosa por seus doces de leite, pão de queijo, coisas, enfim, produtos derivados do leite, dominavam a cena política nacional. Agora, uma coisa importante, vale dizer que Minas também é um grande produtor de café, e o leite tem um aspecto mais simbólico do que ser um grande produto de exportação de Minas Gerais na época. Outra coisa interessante de a gente observar é que houve sim predomínio. São Paulo e Minas Gerais eram forças hegemônicas na política nacional da época, mas não houve revezamento. Muito se tem a ideia de que era uma sucessão, né, de um paulista, um paulista, um mineiro, e não foi assim em nenhum momento. Teve sim um probleminha lá na eleição de 26, né, que os mineiros queriam a indicação do mineiro e Washington Luiz decidiu indicar um paulista para sua sucessão. Mas em nenhum outro momento houve esse revezamento assim, tudo certinho, não. Veja essa lista aqui. Fizeram em colorido para que vocês observem, né, que cada cor representa um estado. Em laranja aqui temos os alagoanos, depois em azul, sucessão de 3 paulistas, depois é o mineiro, Afonso Pena, um carioca, Nilo Peçanha, se não foi eleito, era vice, né, que herdou o cargo. Hermes da Fonseca em verde, que era do Rio Grande do Sul. Venceslau Braz, vermelho aqui, sequência de 2 mineiros. Depois temos um paraibano que é o Epitácio Pessoa, outro mineiro que é o Arthur Bernardes, e por fim, sim, um paulista, o Washington Luiz, né. Tá aqui no Rio de Janeiro, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele nasceu em Macaé, mas fez toda a sua carreira política, toda a sua história em São Paulo. Outro conceito fundamental que a gente fala é a chamada política dos governadores ou política dos estados. Ela foi formulada por Campos Salles. Se tratava de uma rede de relações entre as oligarquias estaduais e os coronéis locais para garantir votos. Nós poderíamos traduzir como alguns toma lá da cá. As oligarquias locais garantiam os votos aos deputados e governadores e presidente. Os governadores estaduais garantiam a distribuição de benefícios para essas oligarquias regionais. Além disso, havia esse arranjo na esfera federal, onde os governos estaduais faziam com que seus deputados apoiassem o governo federal nas votações, e o governo federal, então, privilegiava essas bancadas. É um grande sistema de trocas e de aliança que foi formado justamente com Campos Salles. E antes da gente pensar que isso era totalmente um problema, era muito ruim, na verdade era uma forma de organizar a república que, no começo ali, naqueles anos 1890, estava enfrentando muitos problemas, muita truculência, era problema em Canudos, era problema lá no Rio Grande do Sul, então havia as revoltas armadas, enfim, era um contexto muito complicado. Então foi a saída que as oligarquias encontraram aí com Campos Salles, que foi um grande articulador político muito importante nesses primeiros anos de república, talvez o presidente
mais importante do começo da República no Brasil. Outro conceito importante é de coronelismo e o voto de cabresto. O voto de cabresto é aquele voto, então, controlado, digamos assim, que a charge quer retratar. Então, não era comum que em determinadas regiões eleitorais os votos fossem todos para o mesmo candidato, que nos leva à formação que a gente chama de curral eleitoral, ou seja, aquele lote ali de votos é todo para o mesmo lugar e todo esse voto é condicionado por um coronel. Os coronéis são pessoas que tinham poder político, que com isso distribuíam benefícios em troca de voto, conseguiam manipular ali a situação de votação, a situação eleitoral, a opinião pública na sua região. Esse título de coronel é um título que, na verdade, né, nunca foi oficial, já que ele existiu por um tempo lá nos anos 1830, 1840, na época da Guarda Nacional. Os fazendeiros, né, uma época em que a polícia nem existia, e que também as forças estaduais, o exército era precário, os fazendeiros compravam o título de coronel da Guarda Nacional para fazer a sua própria segurança ali das suas propriedades. E com isso eles compravam o título mais alto da Guarda Nacional, que era o de coronel. E com o tempo isso foi pegando, esse apelido, eram chamados de coronéis por muitas décadas. Depois acabou essa história de Guarda Nacional, acabou a oficialidade desse título de coronel, mas esses caras continuaram a sustentar esse título. E aí passaram para seus filhos, e aí também o nome entrou no gosto popular, entrou no vocabulário popular como alguém que é o manda-chuva da região. Ele, às vezes, é o político eleito, às vezes não é eleito, mas é o chefe do partido, ou quem ele fala que vai ganhar, acaba ganhando. Ele consegue distribuir benefícios econômicos, porque ele tem lá suas terras, suas fazendas, enfim, outras empresas que ele pode ter emprego, né? Em alguns casos, esse coronel ele é o próprio prefeito, então também comanda a máquina pública ali para distribuir cargos. Então, são várias formas, várias áreas políticas do coronel conseguir oferecer uma contrapartida em relação ao voto. E o voto de capricho, então, é esse ato das pessoas votarem em lote num determinado candidato apadrinhado pelo coronel em uma região. Com isso, a gente tinha poucas surpresas nas eleições da Primeira República. Com esses elementos que eu trouxe aqui, acho que já ficou mais fácil para vocês interpretarem isso na Charge. No entanto, eu quero também trazer uma crítica à Charge. Ela foi feita no final da Primeira República, já se tinha muita crítica a esse modelo político brasileiro. No entanto, ela trata o eleitor simplesmente como um povo. E a gente tem que lembrar que a participação eleitoral era muito pequena no Brasil nesse tempo. Nunca foi maior do que 5% da população que votava, ou seja, de cada 20 pessoas, apenas uma tinha o direito de votar. E isso, quando muito, tá? Em geral, sempre esse número foi abaixo. Até porque a gente tinha uma quantidade de potenciais eleitores e tinha os eleitores alistados, aqueles que estavam realmente habilitados a participar da votação no dia da eleição. Então, esse nunca passou de 5%, então uma baixa participação eleitoral. Isso quer dizer o quê? Que essas pessoas, esses homens, na verdade, já que o sistema na época excluía as mulheres, esses homens que eram alfabetizados, que tinham boa condição social e tinham poder de voto, eles tinham muito interesse nas coisas que os coronéis podiam oferecer para eles, fossem cargos, fossem benefícios econômicos, benefícios de outros tipos. Então, que havia uma relação de interesse muito forte também, especialmente no interior. As pessoas que votavam em lote no coronel não eram apenas burros, em muitos casos elas tinham acordos, tinham favores, né, com o coronel. E lógico que isso também é ruim do ponto de vista eleitoral, é um voto meio que comprado, vamos dizer assim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses eleitores não eram caipitas burros. Então tem que ter um pouco de calma aí. E esse virou um pouco o clichê da época, graças a charges como essas, a críticas que eram feitas na época, né? Isso parte um pouco daquela ideia, talvez até um pouco preconceituosa dos intelectuais, dos jornalistas que viviam na capital e do interior, lá, os caras do interior como um matuto que não sabia votar. Então, essa questão do saber votar, até hoje ainda é muito falado, né? Mas a gente tem que saber, será que realmente a pessoa sabe votar ou ela simplesmente já tem uma preferência política diferente da sua? Então, são coisas para a gente refletir. Então, eu queria deixar esse pensamento para vocês, para enriquecer o debate aqui. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a parte escrita desse vídeo que publiquei aqui, inclusive com dados e estatísticas tirados lá do Almanaque Eleitoral, uma publicação que saiu no ano passado, do professor Paulo Ritt e da Jaqueline Zunini. Muito interessante, traz um panorama muito completo sobre as votações e eleições na Primeira República. Por hoje é só, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até mais.